Signo de Gêmeos, bem-vindos a mais uma leitura quinzenal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, você descarta para o universo. Peço que curta, que comente, que compartilhe. Assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância e começa a distribuir para mais pessoas. E essa mensagem pode ser útil para alguém. Gêmeos. Ai, ai. Casa 4, aqui minha assistente Berenice. Casa 4, família. Família, sim, pai, mãe. Saturno, nós estamos na época da Páscoa, né? Saturno, que fala de karma e também fala de finalização de ciclo. E energia do signo de Virgem. O signo de Virgem tem uma coisa assim de muita praticidade e às vezes acaba sendo um pouco racional demais, julgando, né? Julga as pessoas sem realmente entender o que está por trás, o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos clarificar essa tiragem astrológica. Clarificando os dados astrológicos para o signo de Gêmeos. Casa 4, energia de um familiar ou energia de Virgem, que também é regido por Mercúrio. Mercúrio é a confusão, né, da comunicação, porque ele leva mensagens distorcidas e tem aqui um fechamento de ciclo. Sai a energia do galo, que é a energia de novidades. Chegou a hora da mudança. Você terá a ajuda de um homem bom para finalizar esse ciclo. Acredito que seja da espiritualidade. Como é uma energia para muitas pessoas, a gente não consegue um homem fiel, um amigo bom, leal. Ele vai dar uma ajudinha para que essa situação se finalize. Essa situação que você vive com a sua família. Na Páscoa fica mais difícil, né? Tem uma renovação de emoções, mudanças emocionais internas e olha, Mercúrio. Mercúrio é o regente da comunicação, mas nesse baralho especificamente, ele não só nesse baralho, na mitologia grega, Mercúrio, ele distorcia as coisas, ele levava informações trocadas, ele tirava sarro dos deuses. Então, por isso que assim, Mercúrio retrógrado, eu acho que tem mais a ver com a mitologia do que o próprio planeta em si, né? Fundo do deck, 8 de espadas. 8 de espadas é uma carta de medo. O que está acontecendo, geminiano? Fundo do deck é o que resume a leitura. A gente já volta nisso para entender. Mesmo que seja inconsciente. E o deus Apolo tá ali, né? Vambora, para com isso. Você tem toda a luz, você tem toda a força. Você não precisa se encolher, não precisa ficar neste medo. Casa 1, casa da infância, casa de formação do eu, do self, da essência. Nossa, eu tô sentindo que é uma leitura bem em aspectos psicológicos. Você foi muito humilhado, geminiano, mas humilhado demais. Isso começou lá na sua formação, na sua fecundação, quando você era criança. Só que agora você começa a ser reconhecido, Então as coisas começam a melhorar para você. Tem um controle maior sobre as suas finanças, você está no começo. Seja sábio com o dinheiro. Na casa da comunicação, ó, jeito de pensar e comunicar, sai de novo uma carta de medo. De novo. Vamos entender esse medo? Do que nós estamos falando?
Vamos clarificar esse medo na casa da comunicação, do jeito de pensar e comunicar? Sai a energia de rapidez, de enfermidade. Inimigo. Você tá com medo de algum inimigo? Não tenha medo. Você tá protegido. Energia de bom vivan. Então, na sua família, né? Saiu aqui casa 4, fechamento de ciclo. Energia de peixes, que é um apego, uma simbiose. Vamos entender essa simbiose, se é você, geminiano, ou se é a sua família. Mas tem lá a energia de bom vivan. E eles estão no meio de um inimigo. E não enxergam. E tem uma pessoa com muita falsidade. Muita falsidade. Você tá com medo disso? Ou você já sabe dessa pessoa que é falsa, as outras pessoas ali não percebem, então você prefere se manter isolado? Não sei. É uma escolha. Clarificando, por favor, o 9 de espadas na casa 3, para o geminiano. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Talvez não seja este baralho. Um homem bom vai te ajudar, ó, de novo. E você vai ter notícias em breve. Segura, aguenta o coração que logo, logo é um assunto muito profundo. Esse amigo é muito fiel. Me dá a impressão de que estamos falando de alguém da espiritualidade. Segredos serão revelados. Documentos, tem aí questões com documentos. Realmente, coisas quando você era criança e do seu ambiente familiar mesmo. Pessoas inimigas dentro da família. Casa 4, a gente fala de família. E aí a gente tem o destino. Ou um destino que foi traçado em outras épocas, ou um destino que está sendo alterado, que está mudando. E a roda fortuna, ela traz uma mudança rápida, breve, sabe? Então, algo vai acontecer na casa da família. Casa 5, que é a casa de talento, você ainda está preso ao passado. Você está entre viver uma boa energia, uma mudança, mas você tá ali. Eu não vou, ó, a saída tá lá fora. A saída é só subir essa escada aqui. Mas ainda você tá preso em pensamentos, sensações, pensamentos. Casa de pensamentos do passado que te atormentam. É como se você quisesse uma justiça por tudo que foi te feito, por tudo que fizeram com você, por tudo que te injustiçaram, por tudo que te machucaram. Mas o pedido é para você soltar essa simbiose, né? É um fechamento de um ciclo, um fechamento de um karma, isso está terminando. Mas depende de você soltar. Só falta sair a carta da sacerdotisa que fala que só depende de você. Bom, casa 3, 5, 6. Casa de trabalho, saúde e trabalho você tá saindo dessa turbulência. Mantenha-se firme com seus pensamentos, mantenha sua postura. Os momentos mais difíceis estão ficando para trás. Está chegando um céu limpo, ou seja, pensamentos tranquilos, um mar calmo e terra firme. Mais um pouquinho de paciência. Essa situação está sendo cortada, que é a casa de relacionamentos profundos e duradouros. É necessário que você aprofunde em algumas questões emocionais. Clarificar um pouquinho que significa esse 7 de espada, que questões emocionais são essas que o geminiano precisa trabalhar para que o relacionamento chegue, do que nós estamos falando. Aí caiu muito.
Clarificando por gentileza. É algo ligado ao dinheiro, ganha-pão, uma situação delicada. Essa situação será limpa, varrida e você terá muitas boas aventuranças nessa área amorosa. As situações difíceis da sua vida estão chegando ao fim. Ainda tem coisas para serem trabalhadas, estão sendo. Continue com seu autodesenvolvimento. Casa 8, que é casa de fechamento de ciclo, para você, olha só, para você alcançar a sua estrela, o seu eu superior, a sua essência, é preciso trabalhar isso daqui. O que significa isso nessa carta? As dores humanas. Mas você tem uma força, um impulso da espiritualidade para trabalhar isso. Pode ser, geminiano, que nessa época surjam pensamentos, sentimentos de nostalgia, né, de dor ligada ao passado, ligada à sua infância. Casa 9, que é casa da espiritualidade, é uma casa também de viagens, uma casa de estudos. Me dá a impressão que a tua cabeça, geminiano, eu sinto que é ligada ao estudo. Tá assim, faço isso, eu faço aquilo, faço isso, eu faço aquilo, eu faço um pouco disso, um pouco aquilo. E aí acaba gerando um impasse. Essa é uma carta de impasse. Então, coloque foco numa coisa, faça, termine, faça outra. Porque você tá nesse... E aí a sua mente fica congestionada, sabe? Coloca foco numa coisa e vai, termina. Faça isso e aí foque na outra. Eu acho que vai ser mais produtivo. 10. Casa 10, que é casa de sucesso e carreira. Também é uma carta que fala de um padrão repetido a diversas gerações. A gente tem aqui o Hierofante, que é a ferida de alma. Ele está segurando o pergaminho. Esse pergaminho é a justiça. Então, a justiça será feita na sua área profissional. E era um padrão de dor, de escassez, de luta, 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 trabalho, 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 e não tem o sucesso profissional. De muitas, muitas vidas. Isso está acabando. Casa 11, casa de projetos futuros. A sacerdotisa. A sacerdotisa, ela fala assim: você já dominou tudo do inconsciente. Ela é a rainha do inconsciente. Tudo é muito, né, para dizer, tudo que é possível. Só que, geminiano, só depende de você. Só depende de você subir essa escada e ir lá para fora. Só depende de você. Os seus caminhos estão abertos. E aqui é casa de projetos futuros. Essa é a carta da área ligada a projetos futuros. Só vai. Sai desse impasse. Você tem todo a força da sacerdotisa. Todo o conhecimento da sacerdotisa. Você já mergulhou profundo no seu inconsciente. Só depende de você. Casa 12, a gente tem essas 3 cartas. O arcano. Casa 12 é a casa do inconsciente. O arcano da morte. Olha que lindo. Morte aqui significa que ele era dominado pelos medos, né? Era dominado pelas questões repetitivas, pelos padrões inconscientes, mas ele resolve pôr fim nisso. O geminiano põe fim nisso. E aí ele transcende esse rio, entre aspas, não é uma morte física, é morte de uma situação. Eu acredito que seja dessa situação aqui humilhante que você teve na infância, ou até então, que formou muito do seu eu, do seu self, mas você tem a ajuda da espiritualidade, uma espiritualidade com muita força, uma espiritualidade de luz, colocando fim a isso. Então, é hora do renascimento, da transformação. O rei de paus é um rei de ação, mas também, olha, as roupas são muito importantes no tarô, ele tá de vermelho. Fala dos prazeres, é hora de viver um pouco a vida, né? De sair um pouco do trabalho, humilhação que você passou, de curtir a vida, de cuidar de si. Curtir a vida, você vai aparecer muito. E a gente tem um início de um plantio. Então você está começando, recomeçando financeiramente, recomeçando nos seus projetos,
porque muito te foi tirado, você foi muito humilhado, muito. Mas agora a roda virou e vai virar de uma forma muito drástica, digamos assim, vai ficar feio para a família ali, para as pessoas que fizeram o que fizeram com você. Aguarde, eu falo assim, compra pipoca e guaraná e fica só assistindo de camarote. Agora, este medo aqui, ó, tá te impedindo de ir. E aí as coisas não acontecem. Geminiano, corta esse medo. Recado final, vou verificar aqui com a Sibila. Para quem não conhece, a Sibila é um baralho novidades, renascimento. A Sibila é um oráculo italiano. Recado final. Saia dessa prisão. Você está se sentindo preso das questões emocionais lá do seu passado, mas é a hora de você sair. E só depende de você. Recado final para o signo de Gêmeos. Por favor, seja claro e específico. Caíram 3 cartas. Olha só. Aqui saiu Peixes. Peixes é muito apegado, ele tem muita simbiose. Aí o recado final é: desapegue dessas situações do passado. Veio um pensamento, putz, como minha mãe me tratou, como meu irmão fez isso, aquilo. Simplesmente, quando vier um pensamento assim, cancela. Não, corta, manda para o universo, coloca uma música, muda o padrão vibratório, saia disso, geminiano, saia disso, desapegue. Chegou minha outra assistente. Peraí, Berê. Desce um pouquinho, filho. Desce. Você tá no portal da renovação. Sua vida está sendo renovada. Parabéns. Segue o seu fluxo interno, o seu fluxo intuitivo. Não lamente. Eu sei que na Páscoa, tem o domingo de Páscoa, tem o almoço, da família. E aí vem algumas memórias de como você foi maltratado, injustiçado. Agora que você abriu os olhos, geminiano, não dá pra você... Acho que você não consegue conviver com... É como se fosse a síndrome de Cassandra. Cassandra de Troia era a princesa de Troia e ela falava: nosso país vai ser destruído por uma guerra. Nosso país vai ser destruído por uma guerra. E assim, zombavam dela... Ai, me deu vontade de tirar esse tarô. Zombavam dela, dizendo: imagina, que bobagem, que é isso que você tá falando, quanto absurdo. E assim, ignoravam a menina, a criança. Quando Paris, o irmão dela, chegou com Helena foi sequestrada, ela era a rainha de Esparta. Ela falou: mande essa mulher de volta, leve essa mulher embora, porque a presença dela vai causar uma guerra em nosso país. Não, imagina. Helena, Cassandra, ela sempre foi... Ela via as coisas e ninguém acreditava nela. E é isso que acontecia. Nunca ninguém te deu atenção. Agora, meu filho, aguardem. Eu vou tirar uma carta do oráculo xamânico como uma mensagem, me senti aqui. Vamos ver o que vem. Aqui fala do bastão da fala. O bastão da fala é uma tradição dos silks, dos índios silks norte-americanos, que quem segura esse bastão, ele tem o poder de fala daquele momento. De modo que ninguém pode interromper e só aquela pessoa que está com o bastão que pode falar. Portanto, os outros terão que te ouvir. Só depois que o bastão passa para uma outra pessoa é que ela tem o direito de falar. Portanto, vão te ouvir. Chegou a sua vez. O bastão da fala está com você. E você também caiu a carta dos seres trovão. Ou seja, você está com todo o seu potencial de energia. Saia aqui, só depende de você. Saia dessa nostalgia, dessa situação do passado. Saia do medo. Não existe mais esse motivo. Não existe motivo para isso. Agradeço por me acompanharem até aqui. Quem quiser leituras particulares, o meu telefone está na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.